E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, você que está assistindo. Bem-vindo a essa aula ao vivo, não ao vivo, né? Como assim? Vou explicar. Que é o seguinte: apesar dessa aula estar sendo transmitida como estreia, né? Como se fosse um ao vivo, esse conteúdo já foi gravado. Por que eu estou fazendo isso? Porque já estava começando a ficar complicado a fazer a aula sempre no mesmo horário, estava conflitando com algumas outras coisas que eu precisava resolver e aí ficava tudo muito corrido. Então agora eu estou fazendo assim, que eu estou gravando com mais calma. E é quase uma gravação ao vivo porque eu não estou fazendo edição, já fiz a aula, tá aqui a apresentação que a gente vai ver. Mas eu não vou ficar cortando, fazendo edição, não. O que sair, saiu. Se eu errar alguma coisa, eu simplesmente paro a gravação e começo tudo de novo, pra vocês terem uma noção, tá? Mas um recado especial agora para o pessoal do oitavo ano, tá? Da Escola Paula Santos, que está assistindo essa aula aqui no final de julho, né? Já estamos entrando aí perto do final de julho. Pessoal, não deixe as atividades de geografia acumularem, senão vai somar coisas do primeiro bimestre que você não fez, do segundo bimestre que você vai estar atrasado e do terceiro bimestre que ainda vai começar agora em agosto. Então fica muita coisa. Lembre-se sempre de começar a organizar seus horários e fazer as atividades. Tudo bem? Eu sei que nas aulas eu falei para vocês em grupo, né, que que ia contar a participação, a participar aqui do coisa ia ser uma nota de participação, né? Isso ainda está valendo. Qual que é a diferença? Tem que deixar um comentário no vídeo. Se o seu nome não é o mesmo da chamada, o que está no YouTube, assina o comentário para eu saber quem é que está falando. Tudo bem? Tá? Mas se você não é do oitavo ano, se você não é da Escola Paula Santos, do interior do estado de São Paulo, se você só está aqui assistindo, seja bem-vindo também. Eu espero que esse conteúdo te ajude nos seus estudos. Se ajudou, deixa um comentário aí também, porque é sempre bacana ter um feedback do que eu estou ensinando, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente vai entender agora o que é a globalização. Nas últimas aulas, a gente falou muito sobre a questão da evolução industrial, né? Como as indústrias estão conectando o mundo. E aí, graças a isso, a gente tem também a globalização. Então, vamos entender agora esse termo que ultimamente ele é tão polêmico, ele é tão debatido em vários meios, né? Com pessoas sendo contra, com pessoas sendo a favor. Então eu vou trazer aqui, não necessariamente falando bem da globalização ou falando mal. Eu vou trazer os dois pontos, mas a minha preocupação aqui é conceitualizar, é você entender o que é a globalização. A partir disso, você é livre, você que está assistindo, você é livre para falar se a globalização é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, tudo bem? Não é minha função, não cabe a mim. Isso aí é seu, tá? Então são duas coisas que a gente precisa aprender a separar, né, nessa nossa vida. Tem o que é fato e tem o que é opinião, tudo bem? Opinião você constrói a partir de fatos. O que eu vou trazer aqui? Trazer fatos. A sua opinião você monta a partir disso, tudo bem? Então vamos lá, vamos entender o que é a globalização, tá? Cadê meu mouse? Tá aqui. Então vamos lá, prestando atenção aí na apresentação, tá? A globalização, como eu coloquei para vocês, é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Essa é a definição de globalização. Você pode procurar em vários sites, você pode procurar no dicionário. Geralmente eles vão estar trazendo um pouquinho mais, né, de explicação, mas basicamente é isso. Globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial, ou seja, é algo que vai estar valendo quase que no mundo inteiro, ok? Mas aí, quando que começa a globalização? A gente costuma falar que são dois momentos, tá? Ela fica mais intensa na terceira revolução industrial. E se você não lembra o que é a terceira revolução industrial, eu recomendo então pausa esse vídeo aqui, pausa, vai lá assistir o meu vídeo sobre a terceira e quarta revolução industrial. Vai aparecer no final desse daqui qualquer coisa, mas vai lá, assiste para entender, depois volta aqui. Agora, se você quer assistir depois, não tem problema, tá? Bom, então como eu estava falando, apesar da intensificação, apesar da globalização ficar mais forte com a terceira revolução industrial,
Vários estudos, vários pesquisadores, várias pessoas que estudam a globalização falam que ela começa mesmo lá nas grandes navegações, lá que é o século XVI. Então vamos tentar lembrar o que são as grandes navegações. É quando os países, principalmente os países europeus, eles começaram a navegar, né, construir embarcações que chegaram a outras partes do planeta que eles não conheciam, né? Então a gente tem aí a chegada dos europeus nas Américas, em boa parte da África, da Ásia, Oceania, né? Então essa época histórica conhecida como grandes navegações. Aí é aula de história para você entender um pouco mais. E nessa época das grandes navegações, né, começa-se então uma troca comercial com outras regiões do planeta, tá? Obviamente, né, que a gente pode até questionar essa questão das trocas comerciais no começo, estava mais para uma exploração dos recursos de riqueza que os países tinham. Mas mais para frente começou o quê? Troca comercial entre as regiões do planeta. Tudo bem? E olha só, para a gente entender essa questão aqui, eu trouxe também, aí como vocês podem ver, uma ilustração que é um clássico, tá? Essa ilustração ela foi criada pelo professor David Harvey, que é um geógrafo estadunidense. Os textos dele são muito bons, um pouquinho complicado para vocês que estão aí no ensino fundamental, né? Ele pega pesado mesmo nos conceitos, mas você que está aí no último ano do ensino médio ou já está na faculdade, né? Caso seja professor, estiver assistindo, já são textos mais tranquilos. Mas vamos lá, ele falou que é o seguinte, que com a globalização a gente teve uma compressão do espaço-tempo. Compressão, uma diminuição. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o nosso planeta ficou menor fisicamente, não tem como, tá? O nosso planeta tem o mesmo tamanho, fisicamente ele não vai ficar nem menor nem maior. É desse tamanhão que a gente conhece. E esférico, tá? Não é plano, é esférico. Mas ele disse que o nosso planeta ele parece menor por causa da velocidade em que a gente está conseguindo ir aos locais. Entendeu? Então dá a impressão que o planeta encolheu porque a gente está chegando mais rápido aos locais, quando na verdade foi o contrário. O planeta continua do mesmo tamanho, só que a velocidade com que a gente consegue se deslocar aumentou. Aumentou muito. Tá? Então, peraí só, beber uma aguinha. Bom, fiz até barulho com a boca, desculpa. Essa imagem dá uma ilustração. Vamos entender essa imagem aqui, tá? Eu estou olhando aqui para a imagem e aí eu vou olhando aqui para a câmera. De 1500 a 1840, a velocidade, né, média ali que a gente tinha das carruagens e dos barcos à vela era de 16 km por hora. Isso dava a sensação de que o planeta era muito grande para locomoção física, né? Então, vamos lembrar. Os portugueses, quando saíram de Portugal para chegar aqui no Brasil, levou meses. Não foi uma coisa rápida, levou meses. Então dá a impressão que o planeta era gigantesco, né? Só que, a partir da primeira revolução industrial, em que a gente começa a ter as máquinas a vapor, e a gente começa a colocar motor a vapor nos meios de transportes, né? O mundo já começa a parecer menor. Aí olha só, na segunda imagem, de 1850 a 1930, a velocidade das locomotivas a vapor já era 100 km por hora e dos barcos a vapor 57 km por hora. Então já começou a ficar mais rápido ir para os locais, né? Então, ó, eu sei que hoje, né, 100 km por hora, todo e qualquer carro aqui que a gente tenha ou ande, eles atingem. Mas para 1850, vamos tentar levar nossa mente para aquela época, 100 km por hora, um trem, gente, isso era muito rápido, tudo bem? Com a vantagem, né, de que agora o trem viaja dia e noite, onde tiver o trilho ele está indo, né? E os barcos a vapores lá de 16 km por hora, que dependia da vela, agora ele atinge 57, o que é muito rápido. Então, a viagem entre locais separados por oceanos passa a ser muito mais rápido. Então, se alguém saísse do Japão e viesse para o Brasil, a viagem ia demorar nessa velocidade
15, 20 dias. Sem parar, tô pensando assim, sem parar, tudo bem? Então, já ficou bem mais rápido. Então, de meses, passou para dias, né? E aí, continuando a evolução dos meios de transporte, aí nos anos 50, os aviões, a propulsão, né? Eles já atingem uma velocidade de 480 a 640 km por hora, então já é algo muito rápido. E a partir dos anos 1960, o jato de passageiros, né, o avião de passageiros, né, ele já atinge de 800 a 1.100 km por hora e hoje cada vez mais rápido, tudo bem? Então assim vai. Então o mundo parece que está menor, tá? Por causa dos meios de transporte. Saca só, se eu pegar um avião daqui do Brasil e ir para o Chile, não agora no meio da pandemia, né, porque é para ficar em casa, mas se eu pegar um avião e viajar do Brasil ao Chile, direto, o avião não vai parar em nenhum outro aeroporto, ele vai direto. Essa viagem demora 2 horas. 2 horas, 2 horas e meia. Tudo bem? De carro, para vocês terem uma noção, 2 horas, 2 horas e meia, eu não saí do estado de São Paulo. Dependendo para onde eu tô indo, claro. Pra vocês terem uma noção, assim, o avião me faz chegar em um outro país ao mesmo tempo que eu levaria dentro de carro dentro do meu próprio país. Mas o que eu quero dizer com isso? É a questão da velocidade. Uma viagem ao Japão de avião, você consegue fazer em menos de 24 horas, né? Pensando sempre que o avião vai parar em alguns aeroportos. Mas é uma viagem de menos de um dia, tá? Enquanto que lembra quando eu falei para vocês lá do barco a vapor, 20 dias, agora em menos de um dia eu consigo chegar no Japão de avião, tudo bem? Obviamente, eu estou ignorando, né, galera, aqueles voos que demoram um dia, mas é porque o avião para mais, você fica mais tempo em algum aeroporto. Eu estou ignorando isso. Estou pensando em indo mais que direto, tá bom? Então, fisicamente, o mundo parece menor porque os meios de transportes estão mais rápidos. Mas não só os meios de transporte fizeram o mundo parecer menor, os meios de comunicação também, tá? Então, a informação, a comunicação entre as regiões ficou mais rápida, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui uma noção da evolução dos meios de comunicação nesse gráfico, né? Que mostra quando é que foi inventado algumas coisas, né? Que a gente usa para se comunicar. E a internet, ela surge quando? 1970, terceira revolução industrial, tudo bem? Né? E a internet, ela acaba ajudando tanto, né, na questão da informação, né, da distribuição da informação, que para vocês terem uma noção, antigamente, tá? Antes da internet, se alguém famoso falecesse, sei lá, vamos imaginar aqui, tá? Vou pensar em 1900, antes da televisão. Algum político, alguma personalidade famosa na Europa morresse, aqui no Brasil a gente só ia saber da morte dessa pessoa pelo menos um mês depois que ela morreu. Quando essa informação viesse para cá, porque alguém ia pegar um navio, ia vir para o Brasil trazer essa informação. Podia demorar um mês até chegar em você. E olha lá, às vezes você nem ficava sabendo. Dependendo da pessoa, dependendo né, da disponibilidade dos meios de comunicações onde você estava, você podia levar anos para você saber alguma coisa. Tá? Agora, hoje, 2020, até esqueci a data, ano de gravação dessa aula. Às vezes uma pessoa famosa, uma personalidade aí famosa, morre, você fica sabendo antes dos familiares. Antes dos familiares você já está sabendo que essa pessoa morreu. Então é meio que instantâneo, entendeu? É questão de minutos. Eu lembro aqui que aquele apresentador brasileiro, o Gugu, não sei se todos aqui que estão assistindo chegaram a conhecer, eu conheci bastante na minha infância e adolescência, assisti bastante programas dele. Quando ele faleceu, os meios de comunicação já estavam falando que eles faleceram, e aí a família só ficou sabendo que ele faleceu pelos meios de comunicação. Entendeu? Eles ligaram a TV e ficaram sabendo. Ou seja, não deu nem tempo
dos familiares que moravam com ele, avisar os outros familiares. Eles ficaram sabendo pela televisão, pela internet. Né? Alguém mandou mensagem e falou: "Ô, você tá sabendo que o Google morreu?" Ela: "Oi, que?" Pra vocês terem uma noção, é tudo muito rápido, tá? Então, ah, a evolução dos meios de transporte e a evolução dos meios de comunicação colaborou para o que hoje a gente tem a globalização. Tudo bem? Parece que o mundo está conectado e de fato o mundo está conectado. Características da globalização, que é importante a gente saber. Então vamos lá. Existem várias, mas eu peguei as principais, aquelas que de fato vale a pena a gente estudar, mas existem várias. Dentro dessas características dá para quebrar em várias outras características menores. Então vamos pensar aqui nas principais. Então quais são as principais? Aumento da concorrência entre os mercados, grande circulação do mercado financeiro, a existência das empresas transnacionais ou multinacionais, a presença de blocos econômicos e grandes trocas de costumes, hábitos e mercadorias culturais. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Então vamos lá. Aumento da concorrência entre os mercados. Tá? O mercado é esse grande local em que os países e as empresas vendem e compram produtos. Nós também, tá? E os países trocam produto, compram e vendem produtos para todos os outros países, né? E com a globalização ficou muito mais fácil os países venderem seus produtos para outros países, tudo bem? E aí a ponto de você ter uma disputa, quem é que consegue vender mais, quem é que compra mais, quem é que consegue vender melhor ou não. Então a gente tem esse aumento de concorrência. Antes da globalização não tinha essa concorrência, então antes da globalização ficar mais intensa, o Brasil não tinha, né? Não era um grande vendedor no mercado mundial. Ele vendia para os países ali ao lado, um ou outro país, algum outro continente, mas ele não participava tanto. Com a globalização, por exemplo, o Brasil, né, continuando no exemplo, agora não, o Brasil vende para o planeta todo, tá? Quase todos os países estão comprando alguma coisa do Brasil. E o contrário também, o Brasil ele compra de quase todos os países, tá? Às vezes compra até o mesmo produto de 2 ou 3 países diferentes para não ficar dependente de um só, tá? Por quê? Porque se der algum problema com aquele país e o produto foi importante para o Brasil faltar, a gente tem outros locais que a gente ainda pode comprar. Tá? E a mesma coisa vender. Então nunca vale a pena vender só para um país. É importante você vender para todos os outros, ou que você conseguir, ou pelo menos que acha que vai valer a pena, tá bom? Então e essa concorrência, né? Ela aumentou tanto que ela começou tendo reflexo na política e na economia do país. Então, por exemplo, muitas das políticas, né, das coisas realizadas pelos governos dentro do país, ele está pensando nessa venda mundial, né? E até a forma como ele vai organizar a economia, né? Aqui no Brasil, para a gente ter uma ideia, muitos dos produtos que a gente consome aqui é tudo produto de segunda mão, é uma qualidade inferior, porque o de melhor qualidade a gente vende para os outros países que podem pagar mais, né? Por exemplo, suco de laranja, vamos pensar no suco de laranja. O suco de laranja que a gente compra aqui no Brasil, algumas empresas fazem um suco de laranja com uma qualidade. Mas essa mesma empresa vende o suco de laranja para os outros países com uma qualidade maior. Por quê? Porque esses locais, né, esses outros países pagam mais e pagam melhor do que as pessoas daqui dentro do Brasil. Então, para ela, vale a pena ter esses dois mercados, né, ter esses dois grupos de consumidores. Aqui no Brasil eu vendo um bom, né, não tão bom assim, e o de melhor qualidade eu vendo para os outros países. Isso não é só Brasil. Todo mundo faz isso, tá bom? Todo mundo faz isso. Relaxa. Antes de começar, o Brasil, que horrível, olha as coisas que eles fazem com a gente. Galera, todo país faz isso. Todos. Não tem nenhum santinho nessa história, não, tá? Bom, grande circulação do mercado financeiro. O mercado financeiro, quem que faz parte do mercado financeiro? Os bancos e as bolsas de valores, tá? Qual é o papel do banco? Antigamente, o papel do banco era guardar o seu dinheiro. Então, eu ia lá, tinha o meu dinheirinho, guardava no banco, e o banco era protegido para ninguém
me roubar, certo? É, mas como é que o banco ganha dinheiro com isso, né? Ele cobra os juros, né? Que é eu vou guardar o seu dinheiro, mas você tem que me pagar tanto por mês, e aí esse é o lucro do banco. Com a terceira revolução industrial, os bancos começaram a ser uma peça muito importante disso. Por quê? Eu tenho uma indústria, mas eu preciso de dinheiro para poder aumentar a minha empresa ou para poder construir, sei lá o quê. Quem é que tem esse dinheiro? Os bancos. Então eu peço um empréstimo gigantesco para os bancos ou até mesmo os governos. Muitas vezes precisam de dinheiro, eles pedem emprestado para um banco, tá? E aí os bancos percebendo, né, eles começaram a fazer essa grande movimentação, eles começaram a falar o quê? Ó, eu não vou só emprestar dinheiro para essa empresa aqui. Agora eu quero fazer parte também dessa produção. Então eu vou estar emprestando, eu vou fazer um investimento e parte do lucro vai ser meu. É empréstimos, investimentos, e é assim que os bancos ganham muito dinheiro. Tudo bem? E as bolsas de valores, elas são os locais em que as empresas, elas entram, né, elas fazem parte desse local para tentar serem valorizadas, mostrar que são importantes, e com isso as pessoas investem, dão dinheiro para essa empresa para ela poder crescer e gerar lucro, tá? Como é que é? Eu vou trabalhar isso melhor com vocês mais para frente, mas o que que uma bolsa de valor, o que que uma empresa faz, né? Ela vende ações. É como se fosse pedacinhos da empresa que ela vai vender para outras pessoas. Tudo bem? E aí as outras pessoas compram, então pagam na esperança de que, ó, eu vou comprar, mas aí quando a empresa tiver lucro, parte desse lucro correspondente ao tamanho da empresa que eu comprei tem que vir para mim, tá? Quanto mais pessoas comprarem pedacinhos da sua empresa, é porque elas confiam que você vai ter lucro. Então, a sua empresa vai parecer melhor para o mundo todo, com uma imagem boa. Se dá algum problema na sua empresa, o que as pessoas fazem? Elas vendem as ações. Então, aquele pedacinho da empresa que eu comprei, opa, essa empresa aqui está dando problema, eu vou perder dinheiro, eu vou vender para não ficar no prejuízo. Então, isso é comprar e vender ações. Então, quando a gente vê lá que tal empresa subiu muito nas bolsas de valores, é porque a confiança das pessoas de que o que aquela empresa faz vai render algo bom, né, financeiramente falando, aumentou. Então, a galera investe mais. E se dá alguma merda na empresa, as pessoas vendem. Tudo bem? É algo que eu vou trabalhar melhor com vocês mais para frente, mas isso é basicamente banco e bolsa de valores são basicamente essas coisas, tá? E eles atuam no mundo todo, tá? Os bancos, eles não emprestam dinheiro só para os países que ele está dentro. Ele empresta dinheiro para o mundo todo. Ele faz investimentos e acordos financeiros, né? De dinheiro com empresas do planeta todo. Tudo bem? Tá? A próxima característica da globalização é a existência das empresas transnacionais ou multinacionais. Então, são aquelas empresas que fazem um produto que está em diferentes países, né, e que são consumidos no mundo todo, às vezes a tal ponto de você já nem saber em que país surgiu aquela empresa. Ela está no mundo todo, por isso trans vem de transpor, de passar de um local. Então, são empresas além do nacional, né? Elas não pertencem só a um país. E multinacionais também, então ela pertence a vários países. Eu já falei isso com vocês e é fácil de entender, né? Coloquei uma imagenzinha de empresas que são multinacionais, que são transnacionais, tá bom? A presença de blocos econômicos é uma característica da globalização. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei que os países participam do mercado financeiro? Às vezes, países se unem para ser mais forte no mercado financeiro. E aí eu tenho dois exemplos, que é o Mercosul e a União Europeia. Então, o Mercosul são países aqui da América do Sul que se uniram para vender seus produtos para outros continentes, e a União Europeia é o mesmo pensamento, né? A gente vai trabalhar blocos econômicos mais para frente, quando eu for na continuação dessa aula aqui, vocês vão entender melhor os blocos econômicos. Tudo bem?
tá? Mas eles existem e são importantes. E, por fim, uma das grandes características, né, da globalização são as trocas de costumes, hábitos, mercadorias culturais. Então, são os filmes, músicas, desenhos, séries, roupas, hábitos, alimentos, tudo aquilo que faz parte de uma cultura e que a gente consome do planeta inteiro, tudo bem? Aí eu coloquei na imagem aqui da aula para vocês a placa de Hollywood, onde, né, nos Estados Unidos, onde se produz muito filme, muitas séries, os desenhos japoneses, né, os animes, mas a gente pode pensar em várias outras coisas, o que a gente come, né, o que a gente veste, é quase que igual no planeta todo, mas ao mesmo tempo a gente tenta, né, manter algumas características da nossa localidade. Isso é uma das características da globalização. Tudo bem? Tenho certeza, você que está assistindo essa aula aqui, em algum momento do dia, antes de assistir essa aula, você consumiu alguma coisa que não era 100% brasileira, tá? Que veio de um outro país, eu tenho certeza absoluta, culturalmente falando, tá? Não sei o que, se quiser deixar aí nos comentários, falar, vai ser legal, mas vocês conseguirem entender a ideia, né? Agora vamos lá. Críticas à globalização. Eu acabei colocando errado, porque eu ia escrever globalização capitalista, ficou só capitalista, mas dá na mesma, tá? Então, o processo de globalização que está dentro do sistema capitalista, né? Ele tem algumas críticas por vários grupos, tudo bem? Então, lembra, eu falei o que é e agora eu vou trazer as críticas, né? E quais são as principais críticas que a gente tem? A globalização, ela beneficia apenas as elites econômicas, então, ao acesso a todas as benesses, tudo que é bom da globalização, de forma geral, ela está restrita a um grupo só que tem muito dinheiro, consegue ter acesso a isso, né? Por exemplo, eu disse, né, que eu consigo chegar no Japão em menos de um dia. Você já viu o preço da passagem para viajar até o Japão? Não é todo mundo que consegue. É uma elite, é um grupo econômico que consegue. Professor, pô, mas eu não sou elite, mas eu sei que eu consigo viajar para o Japão. Sim, você vai precisar guardar dinheiro. Muito, entendeu? Ainda mais dependendo de onde você, da sua condição financeira, esse muito também vem acompanhado de um longo tempo. Agora, tem pessoas no Brasil que putz, nossa, eu tô com uma vontade de ir pro Japão. Vai lá e já compra a passagem, entendeu? Compra a passagem do mesmo jeito que eu estaria, sei lá, bebendo um copo d'água, sacou? É muito fácil para essa galera. Então, essa é uma das críticas à globalização, que é o seguinte: somente a elite econômica, então, tem um acesso às benesses, às coisas boas que a globalização pode oferecer, porque eles têm dinheiro para isso, como viagem, comprar os melhores produtos, né? Ter acesso cultural a algumas coisas, né? Ao mesmo tempo, também uma outra crítica à globalização que a gente vê é a concentração de renda, né? Como os países estão trocando produtos, as pessoas, as empresas também, os países mais fortes conseguem vender mais e os países mais fracos não conseguem vender tanto, não participam tanto desse mercado financeiro, né? Isso faz com que a riqueza, a renda, ela acaba sendo concentrada só no grupo daqueles países que já são mais fortes, né? Então, a gente já vai ver melhor isso aí para vocês terem uma noção. E uma outra crítica da globalização que é importante a gente saber é que a globalização que a gente conhece, ela começa com as grandes navegações, certo? E qual foi a região do planeta que começou as grandes navegações? A Europa. Então, a Europa, ela difundiu o modo de viver, a cultura, como que se deve pensar. Então é muito baseado no modelo europeu, em como a Europa fazia as coisas. E a gente foi ignorando as tradições, as culturas, as características locais. Se você quer entender melhor isso, tem uma aula do 9º ano, mas o conteúdo é fácil de entender, em que eu falo de minorias étnicas, em que dá para entender melhor essa questão do modelo europeu estar acima da questão da globalização. Como que tem que ser globalizado? Tem que ser com base com o modelo europeu. Assiste lá, que é bem legal, tudo bem? Eu trouxe aqui uma imagem
que está mostrando a questão da desigualdade e da concentração de renda, tá? No ano de 2016, 2017, foi divulgado que 1% da população brasileira, da população mundial, né, ela é dona, tá? Pertence a ela 50% de toda a riqueza produzida no planeta. Então, 1% de 7 bilhões de pessoas, 1% é dona de 50% de toda a riqueza produzida, enquanto que 80% da população mundial ela só tem, né, 5,5% da riqueza produzida no planeta. Então isso mostra o quê? É uma desigualdade gigantesca, tá? Então a gente tem pessoas no planeta que têm mais dinheiro do que países, tá? O Jeff Bezos, dono da Amazon, ele tem mais dinheiro do que muitos países, entendeu? Ele é o cara mais rico do planeta. Parece que o Elon Musk passou na frente, mas eu não sei direito isso ainda, tá? Se você souber, viu melhor, por favor, deixa aí nos comentários. E aí nessa imagem também ela faz uma comparação com a questão do Brasil. Então, 0,2% da população brasileira, e nós somos aí 210 milhões de pessoas, detém 40,8% da riqueza produzida no país, enquanto que 50% só tem 2% da riqueza. Então, o mundo é tão desigual na riqueza, tal qual o Brasil é tão desigual na distribuição da sua riqueza. Tudo bem? Isso é uma das grandes críticas à globalização, que a globalização ela aumentou as desigualdades, tá? E aí, para acabar, eu trouxe aqui um trecho, né, uma explicação importante, criada pelo professor e geógrafo Milton Santos, brasileiro, tá? Que ele escreveu uma obra chamada Por uma Outra Globalização. É um livro, não é um livro grande, é um livro tranquilo de ler, assim, não é difícil, em que ele vai começar a falar, né, do que é a globalização, vai começar a explicar, vai falar do que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, né? E ele colocou nessa obra que a gente pode dividir a globalização de três formas. Então a gente pode olhar para a globalização de três formas. A globalização como fábula. O que é? A globalização como ela é não contada, tipo, a globalização ela é muito boa, ela faz você ter acesso à cultura de todos os locais, né? Você pode comprar coisas do planeta todo, você vai estar recebendo conhecimento do mundo todo e assim vai. Então isso é uma fábula, tá? Mas ele também fala que a globalização ela também pode ser vista como uma perversividade, como algo ruim. Por quê? Porque apesar da fábula dizer o que você pode, quando a gente olha para a globalização como ela realmente é, a gente percebe muitos problemas, que é a desigualdade, a concentração, somente um grupo tem acesso, né, às benesses e tal. Mas ao mesmo tempo, né, o professor Milton Santos ele também fala para a gente que a globalização ela é uma possibilidade. Quer dizer, ela não é um monstro. Ela tem o seu lado ruim, mas ela também nos traz uma possibilidade de que a gente pode criar uma globalização mais justa e mais igualitária, em que a gente procura fazer, através da globalização, uma melhor distribuição das riquezas, a gente fazer com que o conhecimento de fato chegue a todos, para que todos possam ter acesso a informações, a conhecimento, né? Em que através da globalização a gente tente deixar a vida das outras pessoas melhores. Tudo bem? Basicamente é isso, tá? O que eu quero falar dessa aula aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Procure o livro do professor Milton Santos. Não é um livro caro. Obviamente, né? Se você for querer um novo, você vai pagar mais carinho, mas tem várias tem várias livrarias que vendem online usado. Ou procura o PDF, você acha aí o livro gratuito na internet. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né? E apesar dessa aula não ter sido ao vivo da forma tradicional, eu tô aí no chat, né, respondendo os comentários também. Quem fez comentário já deve ter percebido. E é isso aí. Se cuidem, usem máscaras, usem álcool gel, fiquem em casa de preferência, né? E eu vejo vocês semana que vem na próxima aula de geografia. Tchau, tchau.